Boa noite, habitantes do meio mundo RPG. Vocês vão estranhar hoje. Cadê o Diogo? Onde está o Diogo? Eu sou a versão feminina do Diogo hoje. Meu nome é Jaque Machado. Eu tô no staff aqui do meio mundo RPG, representando as mulheres, que são muitas e são muito maravilhosas. E a gente vai receber elas aqui hoje, começar esse primeiro podcast de 2022. E vamos chamar a Grazi Evangelista, que é editora e revisora do Acervo Clube de Literatura Fantástica, a Nicole Kloss, que é coordenadora do projeto Acervo e gestora de marketing da Hug Money, a Tati Malcavianjo, que é fotógrafa, escritora e produtora de conteúdo de Vampiro à Máscara. E vamos então começar aí o nosso podcast. Cast. Estamos aqui 2022 começando e a gente quer falar. Todos nós queremos falar, queremos espaço, queremos conversar. E o RPG é um lugar onde a gente aprende, a gente conta histórias, a gente interage uns com os outros. Nós dividimos esse espaço do RPG com pessoas pelas quais nós temos afeto, que são nossos amigos, que nós dividimos o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o assunto das meninas no RPG. E para isso eu vou trazer as convidadas já para começarem a falar aqui um pouquinho sobre quem elas são enquanto jogadoras de RPG. É um prazer, meninas, estar aqui com vocês hoje. E eu vou chamar a Grazi. Grazi, seja bem-vinda. Olá, galera, tudo bom? Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada ao Meio Mundo RPG por essa oportunidade. Eu sou editora e revisora do Acervo Clube de Literatura Fantástica e também eu trabalhei com a consultoria, revisão e na revisão, na tradução do CULT, do livro base, e também na revisão dos 2 cenários nacionais. Maravilha. E a nossa querida Nicole, que já é uma parceira aqui do Meio Mundo. Nicole, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu me chamo Nicole Kloss. Eu sou coordenadora e idealizadora do projeto Acervo e também sou gestora de marketing da Hug Money. E a Tati, que está aqui entre nós. Olá, boa noite. É um prazer e uma honra estar fazendo parte desse podcast aqui no Meio Mundo, que é um projeto que eu já tenho um amorzinho especial no meu coração. E eu sou produtora de conteúdo para Vampiro à Máscara, especificamente, principalmente com produção de textos, fotografias, e eu participei também da Game Jam com uma equipe fantástica, então a gente agora também tem um jogo de Vampiro à Máscara para computador. Olha só. E para apresentar o nosso tema do episódio de hoje, que é o Elas no Play, a gente vai falar das mulheres no RPG, de lugares seguros, como que a gente se sente no meio do RPG. Vamos falar um pouquinho sobre inclusão. O lugar do RPG, ele ecoa outras estruturas que já existem fora daqui, acaba reprisando, trazendo elas para cá, para esse ambiente menor. Vamos saber aqui um pouco, vamos falar um pouco sobre temas sensíveis, mas primeiro a gente quer saber das nossas convidadas, como que elas começaram a carreira RPGística delas. Grazi, como é que foi isso para você? Quando é que você começou a jogar RPG e como que você se sentiu, assim, nesse meio do RPG como mulher? Nossa, tem uns 20 anos isso. Já tem um tempinho. Eu tive acesso ao RPG pelos meus amigos, né? Eu fui apresentada a esse mundo pelo grupo de amigos de escritores de literatura fantástica. Na época, todo mundo muito iniciante ainda. Foi muito legal, porque foi um universo totalmente novo para mim. E eu tive contato exatamente com o Cult e o Vampire, que são os meus RPGs favoritos. E foi sempre um prazer jogar, e tive a oportunidade de narrar também algumas vezes. Então tô nessa empreitada aí do RPG até hoje. E como é que foi, como mulher, começar no RPG? Tu sentiu alguma diferença? Como é que foi estar nesse lugar? 20 anos já é uma boa diferença, né? Muita coisa mudou de lá pra cá. Foi quando eu comecei mais ou menos, né? Então acho que tu tem algumas coisas pra falar pra gente sobre
sobre isso. Sim, com certeza. Quando eu comecei a jogar, tinha muito aquela coisa assim dos livros de RPG não serem muito acessíveis a nós mulheres. Aquela coisa que só um homem põe a mão, sabe? Isso era uma coisa assim que parecia até normalizada na época, né? Mas como eu tive mais acesso ao RPG por amigos, por pessoas muito próximas, acabava que esse mundo tornou-se um pouco mais acessível para mim. Mas eu via muitas mulheres reclamando disso. E eu vi uma transformação, né, ao longo do tempo, de como que o RPG ficou mais aberto às mulheres, apesar de tão poucas mulheres participarem. Mas naquela época ainda era menos mulheres. Nossa, era impressionante. Hoje nós temos um pouco mais, né, até bem mais. E a gente também tem a representatividade do pessoal, né, do LGBT. E isso é muito, muito importante, né? Coisas que a gente não via muito há 20 anos e agora nós vemos. Isso é uma vitória, não deixa de ser, mas também não deixa de ser um universo que continua complicado. Acho que a Nicole, eu não sei se foi mais ou menos nessa época. Ô Nicole, como é que foi pra você o início da sua carreira no RPG? Como é que você se sentiu como mulher nesse meio? Comecei a jogar RPG faz 8 anos. Passei por um hiato e fui voltar há uns 3, 4 anos mais ou menos. Eu particularmente não tive nenhum episódio desse. Eu comecei jogando live action, mas eu sempre notei que tinham muito poucas mulheres jogando. E a quantidade de relatos que chegam na gente de pessoas sofrendo preconceito, de mulheres sofrendo preconceito e tudo mais, é grande. Eu penso que essa questão de ter poucas mulheres vem muito de como a gente ensina nossas crianças. Porque aquilo é coisa de menino, é coisa de menina e tudo mais. E como falaram, antigamente era coisa de menino. E é muito legal ver que hoje tem muito mais mulheres não só jogando, mas criando conteúdo também. E muitas. E a gente vê muitos relatos, tanto que existe eventos só para mulheres e tudo mais para promover essa inclusão. E isso é um reflexo de como a sociedade em si está evoluindo, né? Como está tentando trazer essa inclusão para dentro do RPG. A comunidade RPGística é uma mini sociedade. Ela vai refletir o que a nossa grande sociedade faz. O RPG por si só, ele já é uma ferramenta educativa, né? Tem todo um lado dele onde a gente experimenta situações. E todo mundo interpreta papéis de gêneros diversos, né? Isso é uma das coisas mais fantásticas no RPG. Quando o pessoal aqui do Meio Mundo falou, Jaque, vamos fazer uma parada com esse tema e tal, vamos falar das mulheres no RPG, eu logo me lembrei de uma pesquisa que eu fiz em diversos servidores, que foi respondida por mais de 200 mulheres e mais de 40 homens, que perguntava se já havia um jogador ou a jogadora sido vítima de assédio, né, nesse ambiente do RPG. E 83% das meninas responderam que sim, já tinham sido assediadas. E dessas 83%, mais de 51, alguma coisa, já tinham abandonado o jogo de RPG, né? Então, isso é importante, a gente tá construindo essa fala aqui dentro, trazer as meninas para falar e serem ouvidas de fato, né? Para que não aconteça isso. E não só meninos responderam o questionário, mas meninos também. E é impressionante o relato deles e a gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre isso. Mas eu queria saber, o diálogo, ele pode ser uma boa ferramenta no ambiente do RPG, Grazi? Como é que funciona o diálogo em relação à representação das mulheres no RPG e tudo que dentro do RPG envolve a questão de gênero? Pois é, o RPG em si já é uma... O que é o RPG, né? A gente conversa, a gente conta histórias, né? E diálogo, mais do que tudo, é essencial. Então, quando os problemas ocorrem dentro do RPG, seja a questão do assédio, do bullying, diálogo é a melhor forma de tentar resolver as coisas, né? Porque senão vira uma guerra. E assim, é muito importante quando ocorrem situações de assédio, de bullying, falar, né? Procurar o mestre, procurar os colegas, conversar sobre a situação é essencial, porque muitas vezes nós, enquanto mulheres, nós temos medo, né, de denunciar uma situação de assédio, né? E aí eu reforço o papel do mestre nisso tudo, que é o mestre, ele tá ali para promover o diálogo, ele tá ali para que seus jogadores se sintam confortáveis, né, de falar, de expor suas questões, de falar de temas sensíveis, de dizer, olha, tal coisa não tá legal, eu não tô me sentindo bem com isso, ou tem algum jogador que ele tá cometendo bullying, ou
uma situação está acontecendo assim e eu acho que eu estou sendo assediada. E esse papel do mestre, ele vem com tudo para poder combater isso, porque o mestre senta, conversa com seus jogadores, ele precisa se inteirar do que acontece, nas relações que acontecem ali na mesa. Ao fazer isso, ao sentar com seus jogadores e conversar, você tem a questão da ferramenta educativa, né? Se é feita uma denúncia, cabe ao mestre, na minha opinião, sentar e conversar com aquele jogador que está cometendo algum tipo de assédio, conversar, tentar esclarecer, tentar explicar, né? A gente fala assim, não é nosso papel educar as pessoas, mas eu acho que os mais esclarecidos acabam tendo, entre aspas, aí, esse papel de educar os menos esclarecidos, né? Então, muitas vezes um assediador, ele não está fazendo exatamente isso de caso pensado, ele pode estar fazendo isso por uma questão de machismo estrutural, é uma situação que é normal para ele, e aí de repente ele precisa ouvir de alguém que aquilo está errado, de que aquilo não deve ser feito. E então o diálogo é importante dentro de uma mesa de RPG, porque muitas vezes é possível trazer à tona um assunto, conversar a respeito dele e educar os jogadores, né? O que não fazer, né? Que comportamentos não são legais na mesa, e também o diálogo em relação assim à não omissão, né? Tanto para mestre quanto para jogadores, né, que assistem uma situação de assédio acontecer, é muito importante que eles falem. É verdade, Grazi. Tu sabe que as mulheres, a gente quando chega na RPG, né, tu, a Nicole, a Tati, a gente chegou e não tinha ainda uma ideia, de repente, de como funcionava a estrutura social, né? Então a gente chega nesse lugar e não consegue identificar os problemas que a gente está enfrentando ali, que na verdade são os mesmos que a gente enfrenta no dia a dia como mulheres, né? É difícil a gente enxergar isso quando a gente ainda não tem essa maturidade, não conhece o assunto, não entrou em contato, não sabe o que é machismo estrutural. E aí eu queria chamar a Nicole para a mesa. Ô Nicole, RPG e machismo estrutural, como é que esses mundos eles se relacionam? Eu acho que é importante primeiro contar o que é machismo estrutural, porque a gente ouve muitos termos no nosso dia a dia e às vezes a gente não liga a coisa ao termo. A nossa sociedade, por história, ela é machista. Ela botava a mulher como um objeto, como uma propriedade e desempenhando um certo papel específico. E isso vale para homens também. Também é colocado homens desempenhando um certo papel específico. Só que nem sempre isso é claro. Quando a gente fala de machismo estrutural, a gente está falando que é muito comum a gente pegar, por exemplo, num grupo de família, uma festa de família, onde tem pessoas mais velhas, principalmente, mas a gente pegar um grupo e surgir piadinhas sobre mulheres, tipo, tu tem que lavar a louça, tipo, vai lavar uma louça e não fazer intriga, ou surgir outras piadinhas desse âmbito, ou colocar que se espera que uma mulher tenha uma atitude diferente frente a uma situação do que teria um homem. As pessoas são pessoas, independente do gênero. Então, quando a gente fala de machismo estrutural, a gente está falando disso, daquilo que a gente sempre vê, mas nem sempre liga ao termo do que é. A comunidade do RPG, ela é uma pequena sociedade. Ela vai espelhar os costumes da nossa grande sociedade, do nosso dia a dia. Elas espelham no momento, por exemplo, que um grupo de jogadores vai buscar jogadoras para elas terem uma atitude diferente, uma outra visão na mesa. Tu acha que o quê? Tipo, a guria vai bater com uma rosa, com um batom no boss? Não vai. Entendeu? Então, o machismo estrutural, ela tá ali. Ele tá dentro do RPG também, quando a gente espera que as mulheres tenham visões, atitudes diferentes do que um homem teria como jogador. Só que, por outro lado, um movimento que a gente vê muito grande é o combate a isso. Porque a gente tem tantas pessoas tentando ajudar nisso, quando eles vão buscar mulheres, é uma forma que ele está tentando ajudar. É a melhor maneira? É discutível, porque ele está procurando uma coisa específica, mas ele está tentando. É importante essa discussão, e eu achei muito interessante isso que tu acabou de colocar, Nicole, porque o RPG ele serve para isso, para a gente experimentar sensações, a gente tentar entender o mundo, utilizar o RPG como uma ferramenta de referenciamento
experiencial, né? A gente tentar entender coisas através dessa experiência é um verdadeiro exercício de empatia. Tem uma coisa muito interessante que a Tati falou lá no início da fala dela, que foi sobre a questão do ambiente seguro, né? O ideal seria uma comunidade consciente e segura como um todo, mas a gente sabe que isso é um pouco difícil. Não é impossível, não é impossível. Mas como que a gente pode construir esses ambientes com as ferramentas que a gente tem, na tua opinião, Tati? Então, eu acho que as ferramentas que a gente tem são a nossa voz, a nossa produção e esses espaços que a gente tem conquistado, como esse espaço que a gente criou aqui no Meio Mundo, que está recebendo a gente dessa forma maravilhosa. E que, por mais que seja cansativo, às vezes, a gente sempre tem que voltar no tema, tentar fazer essa conscientização, tá sempre ali defendendo os nossos direitos, defendendo o nosso espaço, também é a única forma que a gente tem de deixar o mundo onde a gente vive, não só ali o nosso microcosmos do RPG, mas o mundo como um todo, melhor não só pra gente, mas como as pessoas que estão vindo depois da gente, sejam outras mulheres que estão entrando pro jogo, sejam os nossos filhos. Então, por mais que a gente não tenha essa obrigação, a ferramenta que a gente tem pra isso é a nossa voz, é estar sempre lutando, é estar sempre se colocando, principalmente porque, por experiência própria, eu sei que muitas vezes a gente não vai ter a força para defender o que a gente acredita, a gente não vai ter a força para defender o nosso espaço, para poder bater de frente contra um assediador, contra um abusador. Então, além desse diálogo, o que eu acho que a gente tem que fazer também é construir um espaço de convivência e de aceitação, de não julgamento, onde as pessoas possam se sentir acolhidas e à vontade para elas poderem também se expressar, conseguirem lidar com toda essa questão do machismo, toda essa questão da falta de espaço, da invisibilização que a gente sofre, sabe? Pelo menos da minha parte, eu tive uma educação em que eu não fui educada para ter uma relação de apoio e de suporte mútuo com outras mulheres. Eu fui educada para competir. Então eu tive que tirar isso de dentro de mim e eu tive que lutar contra essa educação que eu recebi para poder começar a perceber que a única forma que a gente tem de ser forte, de construir um ambiente que vai ser mais saudável para todo mundo, é se a gente conseguir se apoiar. Então eu acho que o principal é isso, sabe? A gente que tem voz, a gente que tem essa possibilidade de estar colocando a nossa opinião, de estar colocando o nosso espaço, de estar defendendo o espaço que outras mulheres possam ter no meio, não é a nossa obrigação, mas pelo menos para mim eu sinto que eu tenho essa motivação quase que moral em tentar construir um espaço mais saudável para que outras mulheres não passem pelo tipo de problema que eu já passei antes. A gente até tinha uma pergunta lá no chat que era sobre que tipo de situações nós já havíamos passado, mas a gente entendeu que falar sobre essas experiências aqui, não só por questão de conforto pessoal, enfim, uma exposição, seria mais interessante a gente problematizar e trazer soluções do que, de fato, apontar o que já aconteceu, né? Que nos trouxe até aqui, que trouxe feridas pra gente, né? E que fez a gente ter as nossas mágoas em relação ao RPG, que na verdade não eram sobre o RPG, era sobre os lugares onde nós estávamos, né? E isso que a Tati colocou é fantástico, porque a gente tem a nossa voz, é a única coisa que a gente tem, já diria a Simone, a cantora Simone, a nossa voz é a única coisa que a gente tem que ninguém tira da gente. Essa é uma coisa que a gente, como acervo, a gente também coloca. Toda a comunidade ela é influenciada por personas. Então, a questão de representatividade deve ser usada para isso. Quando os criadores de conteúdo, as pessoas que influenciam, mostrar que precisa ser feito um ambiente seguro, que o machismo estrutural dentro da RPG deve ser combatido, a gente influencia a própria comunidade a lutar contra isso. E isso dá segurança para as mulheres, aqueles 83% de mulheres, por exemplo, que já sofreram assédio, em ver que isso está mudando, que existe pessoas que estão lutando por isso, que é lutar
lutar por elas também. O Grazi, eu lembro que a gente estava conversando de tarde, a gente já teve podcast de tarde, e nós debatemos bastante, e a Grazi, ela trouxe uma questão muito importante, né? E aproveitar que a gente está falando de ferramentas aqui, a questão do contrato, né, para o jogo de RPG. Isso é uma boa ferramenta? O que você acha, Grazi? Eu comentei, né, que uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu voltei ao RPG, porque eu também tive um hiato de alguns anos, quando eu voltei ao RPG, eu escutei de um homem a seguinte pergunta: você joga RPG pra valer ou você é cheia de frescura? Então, assim, meu retorno foi carimbado por essa fala. E aí, durante essa conversa, porque eu tentei conversar com essa pessoa, eu tentei falar da questão, né, não, mas o que é frescura pra você? E aí veio à tona o assunto do contrato do pacto de horror, do contrato de horror em cult. E só que isso serve para qualquer RPG, né? Os contratos de jogo. Então, assim, a pessoa colocar que isso é uma frescura, um mimimi, como por exemplo, não, eu gosto exatamente de saber os pontos fracos dos jogadores para que eu possa usar isso na mesa. E aí eu questionei, mas espera aí, usar com ou sem permissão? Porque alguns jogadores não veem problema nenhum nisso. Alguns até gostam disso, mas muitos não gostam. Muitos se sentem desconfortáveis, se sentem vulneráveis. Isso pode ser gatilho para várias coisas. A gente tem sempre que lembrar que nós não sabemos a história pessoal de cada um. Então, usar um tema que é sensível para um jogador, né, contra ele mesmo, pode ter um efeito desastroso, né, até na vida pessoal daquele jogador. E no caso das mulheres, há muitos temas sensíveis. O assédio, o estupro, né? Algo que é tão comentado, é um dos grandes tabus, assim, do RPG, né? Uma mesa onde ocorre uma cena de estupro. O contrato de horror chega nessa hora exatamente para mostrar aos outros jogadores e para o mestre o limite, porque tudo tem limite. Todo mundo tem seus limites, né? E um assunto que é sensível, não é sensível para uma pessoa, não é complicado para alguém, pode ser muito complicado para outra pessoa, né? Ainda mais nós mulheres que já passamos tantas experiências que não tem nada a ver com RPG, mas nossa vida real, ela é permeada por experiências ruins de assédio, de bullying por sermos mulheres, né? Diminuição do nosso status, né? Nós somos muitas vezes reduzidas a cidadãs de segunda categoria. Então, isso também ocorre no RPG. Nós muitas vezes somos reduzidas a jogadoras de segunda categoria, como uma das meninas falou, né? Nós temos que ser a jogadora que vai combater tudo com uma rosinha na mão, a princesa que tem que ser resgatada, aquela que não vai conseguir, né? A personagem dela não vai conseguir segurar uma arma e dar um tiro, ou brigar para valer com, né, o personagem brigar contra o jogador, porque isso não é coisa de menina. Então, assim, a gente já sofre isso o tempo todo, né? Na nossa vida real. E aí, quando chega na mesa do RPG, a gente ainda ter que enfrentar assuntos sensíveis com o qual a gente não concorda, né? Quando você coloca, olha, eu não quero que determinado tema seja discutido, eu não quero que determinada cena ocorra, ou fazer a questão que eles falam, da sinalização, né? Criar uma forma de sinal que indique ao mestre, olha, não ultrapasse esse limite, essa cena está indo para um lado que eu estou me sentindo desconfortável, né? Então é importante se pensar nisso, na questão do contrato de jogo. Ele não é obrigatório, mas ele é importante. Eu acho também que, de novo, eu sempre gosto de voltar na questão da importância do mestre, do papel do mestre, né, enquanto mediador das coisas. O mestre, ele pode tomar a iniciativa de conversar antes com os seus jogadores e perguntar: há temas sensíveis para vocês? Isso vale não só para nós mulheres, mas para os homens, para qualquer pessoa, independente de gênero. Acho que todo mundo deve ter oportunidade de falar, e é o mestre que vai proporcionar isso na mesa, essa oportunidade de dizer: olha, não, eu não me sinto confortável com determinado tema, assim como a questão que eu falei da denúncia, da conversa a respeito de algo que não é legal. Então, esse espaço de diálogo, e de novo,
gente cai na questão de diálogo, né? Esse espaço de diálogo é importante e o contrato de jogo, ele é uma ferramenta desse diálogo. Você sabe que eu estava refletindo aqui, essa questão que você falou da jogador cheio de frescura. Você é daqueles que tem frescura? O pessoal tem essa ideia de dizer que é frescura, é mimimi. Mas até onde você vai para entender o que é sensibilidade para alguém, né? Nós somos pessoas diferentes, nós temos experiências de vidas diferentes, né? A nossa subjetividade, ela vai variar. Então, eu não tenho como saber o que é um lugar sensível sobre temas, sobre narrativa para Nicole. Eu tenho que perguntar para ela que vai me dizer, porque é ela que sabe o que tem dentro dela. Então, a gente não pode chegar para uma outra pessoa e dizer, isso é mimimi, isso é frescura. Por quê? Porque a gente não sabe as experiências de vida que aquelas pessoas passaram. Isso é o limite. O RPG é feito para ser diversão, né? E se aquela pessoa não tá se divertindo, exatamente. Então nós não temos arroz com feijão, né? E a outra questão, até vou deixar um gancho aí pra vocês, né, gurias, o Vampiro à Máscara, ele é muito claro nisso, naquela introdução do livro, né? Ele fala, horror pessoal não é uma licença pra você ser um monstro, né? Uma frase que eu gosto muito é que para ser divertido tem que ser seguro. Quando a gente fala de arte, quando a gente fala de todo tipo de cultura, existe sempre as situações que são feitas para te desconcertar, para te pensar. Então existem situações que vão te deixar desconfortável, como o horror em Vampiro à Máscara. É para te refletir sobre o que é a humanidade. Então, só que tem uma grande diferença entre tu incentivar uma reflexão por falta desse desconforto, a tu acionar gatilhos. Como a Jaque disse, as pessoas têm histórias de vidas diferentes. Elas têm temas sensíveis diferentes. E isso tem que ser levado em consideração. Porque todo mundo que tá ali, ele tá ali pra se divertir. Ele tá ali pra pensar, ele tá ali pra colaborar, porque RPG é um jogo colaborativo. E não tem nada de colaborativo tu acionar o gatilho de outra pessoa. O Vampiro à Máscara, ele diz, como a Jaque diz, ele diz muito claro. Aqui tu joga com os monstros. Mas não é pra te ser um, entende? Então, isso é uma coisa que é muito importante e que a gente bate muito em cima da tecla. Mesa segura. Para ser divertido, tem que ser seguro. O questionário de consentimento não é um mimimi. E geralmente, quando alguém diz que algo é mimimi, é porque ela tem o privilégio de não ter passado por uma situação que invoque aquilo ali. E pra gente evoluir, a gente tem que admitir que a gente tem privilégios, porque você é uma pessoa como todas as outras pessoas. E a liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro. Isso vale tanto para RPG, tanto para a vida real em qualquer lugar. No momento que dola o próximo, tá errado. Mulher no RPG, tem ou não tem? Onde elas estão? Onde elas vêm e do que se alimentam? É claro que a gente existe, é só olhar essa mesa, esse bate-papo maravilhoso que a gente tá tendo aqui. Eu acho que não é difícil, a gente não precisa procurar muito para encontrar várias mulheres produzindo conteúdos maravilhosos por aí. Em Vampiro à Máscara, especificamente, a gente pode citar 2 exemplos que a gente tem, que é um exemplo maravilhoso tanto de mulher como de guerreira, de lutadora, de feminista, que é a Alessa, que é a nossa community manager. E é muito bacana que internacionalmente também a gente tem agora uma community ambassador, que é a Outstar, que é também uma mulher que tá ali à frente, né, de todos os community managers. Então, assim, não é muito uma questão, acho que de se tem ou se não tem, mas é muito aquilo que a gente já discutiu antes, sobre todo mundo ter tido uma educação de existem coisas de menino e coisas de menina, e jogos de forma geral nunca foram coisas de menina. Eu tenho uma amiga super próxima que o irmão mais novo dela ganhou um videogame, sendo que ela pedia um videogame desde sempre, mas ela não podia ganhar porque ela era mulher, e videogame não era coisa de mulher. Então eu me pergunto muitas vezes até que ponto a gente não encontra essas mulheres porque elas não existem ou porque elas não tiveram essa liberdade. E eu acho que é muito mais por aí. Pra mim, muito do que eu faço, muito de produzir conteúdo, de querer mostrar a minha voz, de querer me expor, de querer criar, é também mostrar que esse espaço existe para todas as outras. Eu poderia
muito bem viver feliz, produzindo as minhas fotos, produzindo os meus textos, como eu fiz por muito tempo, sem expor isso pro mundo. Mas eu percebi recentemente que talvez, se com o meu trabalho, com a minha expressão artística, eu for capaz de trazer mais uma, duas, e apoiar e suportar e mostrar que elas têm sim um espaço e uma voz e um lugar seguro para elas no RPG, eu sinto que todo o meu esforço, todo o meu trabalho já valeu a pena. Então, sim, a gente existe, a gente tá aqui, e todas vocês que possam estar ouvindo, que não têm coragem ou que se afastaram por algum motivo, existe um espaço para vocês. E para mim o mais importante é isso, é a gente acolher, a gente receber, porque todos nós já passamos, seja no RPG ou seja na nossa vida real, entre aspas, por uma situação extremamente difícil em questão de machismo, em questão de preconceito, de discriminação, seja por quais motivos for. Então, se eu puder pelo menos impedir e apoiar uma mulher que seja, para que elas não passem o que eu passei, eu já sinto que todo o meu trabalho, toda a minha expressão artística já valeu a pena. Ai, que lindo, tá? Tati, eu queria emendar uma pergunta pra ti, tá? Tu é escritora e eu queria saber como é que tu vê a questão das mulheres que escrevem RPG. Como é que tu enxerga esse lugar? Tu te sente à vontade? Te sente acolhida? Como é que é pra ti? Então, eu escrevo muito mais relacionado à ficção, eu escrevo romance. Então, eu acho que existe muito essa diferença da área na qual você está se metendo, porque muito do que eu sinto às vezes é que a gente, que entre aspas, né, vou colocar uma citação, conforme eu já ouvi, mulher não entende de regra. Então, enquanto eu estou criando ficção, romance, historinha, é extremamente confortável. Eu acho que a gente tem Anne Rice, que já é o grande expoente, então ninguém tem a coragem de abrir a boca e falar que mulher não sabe escrever sobre vampiro mais, porque a gente já teve essa pioneira abrindo esse caminho pra gente. Mas eu não sei como seria tentar, na verdade eu sei, tentar criar algo mais relacionado à regra, e abrir isso de forma ampla, porque o pouco que eu já vi é muito isso, sabe? Não, mas espera aí, você não conhece as regras, você não entende, você não compreende que isso não tá correto, porque você tem que pensar no jogador X, no jogador Y, meio que parte do pressuposto de que, não, eu entendo, você não entende, independente de qualquer coisa. E eu acho que existe muito essa divisão da gente tratar de ficção, de romance e de regra e de sistema. E eu, sinceramente, eu não sei como seria meio que trabalhar essa parte de criação de sistema, de criação de regra, porque eu acho que seria meio bombardeado, na verdade. A gente tem grandes autoras de RPG, Margaret Weiss, aí, criadora das Crônicas de Dragonlance, uma das pioneiras, né, da espada e feitiçaria também, e não para por aí, a gente tem os cenários Karen Soarelli e diversas mulheres que estão para engrossar o couro de quem escreve RPG, escreve fantasia, então não tem essa. Também temos várias outras iniciativas que incentivam as mulheres a fazer jogos de tabuleiro. A gente tem um destaque aí para um RPG de mulherzinha que incentiva a criação de jogos. Mulheres RPGistas que trabalham com criação de jogos, procure RPG de mulherzinha, fantástico. E para continuar o nosso papo, eu queria chamar a Nicole para fazer uma pergunta para ela. Os nossos amigos, amigles que estão aqui nos ouvindo, machismo também afeta os homens, Nicole? Eu vou dar um exemplo bem simples e que aconteceu há não pouco tempo. Eu tenho 2 filhos, certo? Um de 8 e um de 3. E meu filho mais velho quer ser cozinheiro. Ele quer ser chefe de cozinha. Eu tive que ir na escola brigar com a professora porque ela apoiou as guriazinhas a não deixar ele brincar junto de comidinha. Afeta todo momento que a gente põe machismo, ele não afeta só mulher. Ele não diz só como a mulher tem que ser. Ele diz como o homem tem que ser também. O maior índice de suicídio tá entre homens. Porque eles são ensinados a não ter inteligência emocional. Eles são ensinados a não buscar ajuda, porque daí vai ser aquele mimimi, vai ser um homem mimizento. Acontece que são pessoas. Todo padrão que tu põe em cima de uma pessoa, comportamental ou não, tá errado. Nós somos plurais, nós somos pessoas que têm vivências de vida diferentes, têm personalidades diferentes, têm gêneros diferentes, têm sexualidades diferentes. E quando tu pega um menino e diz que ele tem que ser de determinada forma, tu tá ensinando esse machismo.
machismo. Não é só pra menina que tem que ir lá lavar a louça, é pro menino que não pode ir lá lavar a louça, é pro menino que não pode chorar em frente aos outros. Então isso afeta quando a gente vê, por exemplo, que o homem tem que ser o cavaleiro do cavalo branco, mas a mulher tem que ser a princesa. E se o homem não quiser ser o cavaleiro? E se o homem quiser ser a princesa? Entende? Isso não faz dele menos homem, isso não faz dele menos pessoa. E no momento que tu categoriza que alguém tem que ser de determinada forma, independente se é mulher ou homem, tá errado. Tu tá invadindo o parquinho do outro, como eu ensino com meus filhos. Cada pessoa tem a sua liberdade, tu tá invadindo a liberdade do outro. Então, isso afeta homens. Quando a gente diz que a mulher amadurece mais cedo, ela não amadurece mais cedo, ela é ensinada a ter inteligência emocional mais cedo do que homens. Porque homens, ele pode ser o garanhão, ou ele tem que ser o garanhão. Ele tem que fazer bobagens para crescer, para virar homem. E se ele não quiser? E se ele quiser ser algo totalmente diferente, a sociedade que é machista vai olhar para ele e dizer que ele é homossexual, ou que ele vai virar homossexual. E isso mostra como isso afeta os homens também. Como se fosse uma coisa pejorativa. Exatamente, né? Como se fosse uma coisa pejorativa. Como se fosse influenciar na sexualidade dele, o que ele faz. Então a gente tem, isso que tu falou é importantíssimo, Nicole, a tua fala foi lindíssima. Nós temos dentro de nós uma pessoinha, né, que é diferente de cada um das outras que estão ao nosso redor. A gente tem que entender, pra gente poder fazer esse exercício, né, de contraste em relação ao outro, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter diálogo, como a Grazi já falou aqui, pontuou muito bem a questão do diálogo, de como é importante o mestre, ele estar presente e se fazer como um mediador, né, ouvir. A gente fala demais e ouve de menos, a gente tem que começar a ouvir as pessoas mais para entender onde elas estão, onde o subjetivo delas se forma, né, pra gente poder compreender como é que é a sensibilidade dela, até o que eu posso falar para aquela outra pessoa sem magoar ela, sem ofender, sem ser racista, sem ser homofóbico. Então a gente tem que começar a fazer um movimento, que é sair da gente, de dentro da gente mesmo, para compreender a outra pessoa, né? O nosso podcast, ele só tem 1 hora e a gente vai ter que se despedir da galera. E eu vou chamar vocês para fazer aqui as suas considerações finais, tudo que vocês quiserem dizer, tá na hora de botar na mesa. É isso aí, deixem um recado de vocês, começando pela Grazi. Grazi, minha querida! Eu acho que a consideração final que eu mais estou com vontade de fazer é: não se calem. Pessoas, não se calem. Mulheres, não se calem. Homens, quando vem algo errado, não se calem. Mestres, não se calem. Ninguém, quem fica calado, não muitas vezes está sendo omisso. Então, muitas vezes as mulheres têm dificuldade de expor uma situação que está acontecendo. Acho que todas nós temos uma história para contar, né? Toda essa questão é acompanhada sempre de muita culpa, muita vergonha de uma sociedade que responsabiliza as mulheres pelo assédio. Então é importante não se calar, e é importante que os colegas, as pessoas numa mesa, o mestre, também não se calem. A atitude tem que partir de todos. Muitas vezes não se trata de falar no lugar de alguém, mas falar com alguém. Então, né, com alguém, junto com alguém. Então é muito importante que as pessoas não se calem, que nós falemos, nós mulheres falemos, mas que também as pessoas falem conosco, que elas nos ajudem a denunciar, não sejam omissas, porque isso é que vai colaborar para um ambiente mais seguro no RPG, não só para as mulheres, mas para os homens, para todo mundo. Não é a mulher que sofre a violência que tem que se pôr na obrigação de ir lá e ainda dizer, toda vez se manifestar sobre o assunto. Todos nós que praticamos o machismo, às vezes a mulher, ela tem uma conduta machista porque ela foi criada assim, é um reflexo do lugar onde ela tá, né? E ela acaba agindo assim também. Então é nossa obrigação a gente lutar contra esse inimigo de nível de ND muito alto que é o machismo, né? E a gente só vai conseguir matar esse monstrão aí se a gente fizer uma boa parte. Ô Tati, e aí? Me conta, o que você tem pra nos dizer aí, como um conselho pros amigos que estão aí do outro lado? Eu acho assim, tornar os ambientes seguros, seja no RPG, seja em qualquer ambiente que você esteja inserido na sua vida, é um exercício constante de esforço e de desconstrução de tudo que a gente aprendeu e do que a gente vê em volta da gente. Eu acho que é muito importante que todo
mundo esteja disposto a ouvir, mas ouvir de verdade, a rever os conceitos, sabe? Colocar aquela mãozinha na consciência e pensar, cara, será que eu tô agindo de forma justa mesmo? E aceitar que todo mundo pode errar, inclusive aquele seu amiguinho branco, hétero, cis, que tá sendo machista, que tá sendo babaca com uma mulher e que você às vezes não tem coragem de puxar a orelha e de chamar atenção. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Enquanto nós mulheres, pelo menos pra mim, é um esforço constante de estar sempre ali querendo estender as mãos e receber e aceitar e não julgar, eu acho que os homens teriam que fazer um esforço um pouco contrário, sabe? De conseguir enxergar o erro dos amiguinhos, dos próximos e dos semelhantes. Então eu acho que é isso, é muito uma questão, como a gente já falou antes, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o sofrimento alheio, porque não é porque eu tenho sensibilidade com, por exemplo, crueldade com os animais, que você não vai ter as suas sensibilidades com outras coisas. Então, assim, é respeitar a dor do próximo. Eu acho que essa pandemia ensinou muito pra gente a importância da empatia e me fez perceber muito o quanto falta empatia no nosso mundo. Então, eu acho que é isso, é um exercício constante de empatia. Nicole, o que você tem de recado para deixar pra galera aí? Como que a gente pode se fortalecer enquanto comunidade? Como é que a gente combate o machismo dentro do ambiente do RPG? Eu vou dizer uma coisa que eu já disse em outro podcast, mas vou dizer novamente. É que primeiramente, antes de tudo, sempre, e acima de tudo, na verdade, sejam pessoas, sejam humanos. Isso engloba muita coisa, mas também engloba evoluir, engloba lutar para evoluir. Então, lutem para evoluir essa sociedade, tanto mulheres quanto os homens. Lute para tornar essa sociedade melhor. E isso inclui derrubar todo e qualquer preceito que põe alguém abaixo de outro. E é isso que o machismo faz. Nem tem mais o que falar, gente. Essas mulheres falaram tudo que tinha pra falar, mas a gente vai querer mais podcast das mulheres, das habitantes aqui do meio mundo. Eu tenho certeza que vai rolar mais pra frente. Já estamos aqui na responsa de levantar essa bandeira, porque a gente vai criar um espaço aqui dentro da comunidade, um espaço de representatividade para as mulheres trans, as mulheres cis, as mulheres que são mulheres e também se identificam com outros gêneros. Sintam-se acolhidos. E a gente vai abrir uma enquete agora, hoje, para decidir como é que vai ser o nome desse espaço, para a gente se encontrar por lá, para debater esses assuntos e ter um lugar de fala contínua para todos nós, né? Abrir o espaço para o diálogo aqui dentro da comunidade. E eu quero agradecer muito a participação de todas vocês. E meninas, onde é que a gente pode encontrar vocês? Deixem aí os seus arrobas, os seus projetos, o que vocês andam fazendo, como é que a gente segue vocês nas redes sociais. Fala aí, Grazi. Gente, vocês vão me encontrar lá no site do acervo.com.br. Eu convido vocês todos a acompanharem nossos artigos e resenhas, uma equipe maravilhosa. Nossas postagens acontecem às quintas-feiras e também convido vocês a acompanhar o acervo nas redes sociais, Instagram, Facebook. E o outro convite que eu quero fazer é conheçam a comunidade de cult, a comunidade nacional de cult, os cenários nacionais. É um RPG fantástico de horror, uma comunidade muito saudável, uma das mais saudáveis que eu conheço, um ambiente seguro para mulheres, eu super recomendo. E nossa comunidade no Facebook é muito bacana. Tenho certeza que para quem gosta de RPG de horror, lá é um excelente lugar para estar. Nicole, diga, onde a gente te acha? Procurando o Projeto Acervo, vocês encontrarão YouTube, encontrarão Twitch, encontrarão Instagram, em breve encontrarão o site do Projeto Acervo, em breve também, e dessa vez eu prometo que vai ser em breve, porque já tá atrasado, o livro vai estar no Vault, então acompanhem a gente e vocês verão as novidades. O Acervo tá em recesso no momento, o Projeto Acervo, ele volta dia 17, com novos conteúdos, com novas pessoinhas e muita coisa pra trazer pra vocês. Maravilha. Tati Malcavianja, volta, querida. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Principalmente no Instagram. Se você jogar lá Malcaviangel, eu sou a única Malcaviangel, eu fiz questão de procurar. Então, você me encontra. E lá tem o meu Linktree. No meu Linktree você encontra tanto os meus links do Storytellers Vault, para vocês encontrarem as produções que já estão publicadas lá, quanto o nosso jogo do Vampire Jam, né? Chama-se The Ivory Stairs. Então, se todo mundo aí, quem quiser jogar, vai ser um prazer
prazer, o jogo tá disponível, free. E é isso aí. Procurem que é facinho achar a Malkaviano aqui. E, habitantes, um beijo e até o próximo domingo. Aqui é a Jaque Machado falando e até mais.